Olá, boa tarde a todos. Infelizmente, todos nós queríamos poder estar juntos novamente, né? Nos reunindo no grupinho, aos sábados, às 1h30. Mas diante das situações que nós estamos vivendo, nós precisamos nos preservar o nosso próximo. E diante disso, nós temos que utilizar dos meios, né? Que graças a Deus ainda a gente tem os meios de se comunicar, de tentar pelo menos amenizar um pouquinho essa distância, né, que nós estamos tendo das pessoas. Não é um momento fácil, não está sendo fácil para ninguém. O que nós pudermos fazer e o que estiver ao nosso alcance, a gente tem que fazer. É um momento agora de reflexão, um momento de nós tentarmos fazer as reflexões acerca da nossa vida, como a gente vem levando, não só da humanidade em si, mas principalmente em relação a nós mesmos. É uma introspecção, um momento de reflexão. E por isso, nós estamos utilizando desse meio para que a gente consiga utilizar o nosso tempo, fazer as nossas vibrações, fazer as nossas orações, as nossas reflexões, para que a gente não perca esse hábito. É um momento que está sendo difícil para todos. Eu sei que é um momento em que todos nós queríamos estar perto um do outro, mas esse momento nos diz muito, nos traz muito à tona os nossos velhos hábitos. Antes de haver as restrições, antes de nós não podermos, será que a gente dava valor para essas coisas pequenas que hoje nós vemos que nós temos muita falta? Será que nós damos valor? Estávamos, né, dando valor ao abraço, a uma conversa olho no olho, presença? Será que nós estávamos dando valor ao nosso ir e vir e poder fazer uma visita a alguém? Então isso traz pra gente muita reflexão. Como eu disse, graças a Deus ainda nós temos os meios de comunicação, porque houveram tempos em que situações bem similares a essa não havia. Nós não tínhamos a internet, nós não tínhamos o celular, não tínhamos chamadas de vídeo, nem mesmo chamadas de celular. Hoje nós temos. Então, apesar dessa situação ser bem complicada, bem difícil, nós sabemos que muitas pessoas estão vendo seus entes partirem para outro plano, e isso de uma forma dolorosa, e nós temos que também nos colocar no lugar dessas pessoas. E por isso fazer as reflexões. E hoje, o texto que eu trouxe é exatamente sobre isso. Renúncias. No Momento Espírita, né? Capítulo 50 do livro Convites da Vida, pelo Espírito Joana de Ângeles. Psicografia do Divaldo Pereira Franco, foi de 11 de fevereiro de 2019. É bem recente esse texto. E para a gente não perder o costume, eu vou fazer aquela leitura do texto e logo após nós vamos fazer os comentários, as reflexões. Mas antes da gente começar até mesmo a leitura, vamos fazer uma prece, né? Vamos utilizar dessa prece, nesse momento de prece, pedindo a Deus orientação, pedindo aos bons espíritos que nos intua, que nos auxilie, não só a nós, mas principalmente a humanidade, que nós possamos estar receptivos ao auxílio, à ajuda, né? Então, vamos usar esse momento para fazer uma oração. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. O alimento desse dia dá-nos agora e sempre, e perdoa as nossas ofensas de um modo maior do que perdoamos. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor vela por mim, que o teu amor vela por mim, e seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Bom, que assim seja. Voltando ao nosso texto, então, vamos lá. A vida é feita de escolhas. Certamente já ouvimos algo nesse sentido. A todo momento estamos optando por isso ao invés daquilo, seguindo esse caminho e deixando aquele outro à margem ou à espera. Quando criança, tínhamos o sonho de ter tudo. Escolher era difícil. Quando nos perguntavam se queríamos esse ou aquele brinquedo ou doce, dizíamos sem pestanejar que eram os dois. Se tivermos bons pais, eles nos ensinaram a fazer pequenas renúncias desde cedo, a entender que para conseguir algo importante precisávamos abdicar de outras coisas. A virtude da renúncia nos mostra que o possuidor é aquele que cede. Somos detentores transitórios disso tudo que tanto nos encanta os olhos. Corpo, bens, objetos, valores, posições sociais e poder. Somente permanecem
os tesouros inapreciáveis que provêm das fontes seguras do espírito, que seria amizade, amor e perdão. O mundo dos sentidos é atraente. A fascinação pelo brilho dos primeiros lugares na ribalta seduz a grande maioria. Renúncia a isso tudo parece tolice, covardia, fraqueza de caráter. Porém, os resultados dessas escolhas têm se mostrado dolorosos, pois vão contra a natureza da alma, que foi criada para a felicidade verdadeira e não para usufruir de prazeres efêmeros. Esses são caminhos que nos levam a voos muito baixos, de tetos limitados, que não nos mostram nenhuma paisagem bela e não satisfazem por muito tempo. Agora, os voos da alma, que sabe renunciar às convenções terrenas para abraçar as certezas divinas, estão e são altos e seguros. Exigem certos sacrifícios, sim, pois toda grande conquista necessita deles, mas são sacrifícios recompensados, com muita alegria e ganhos reais por ser. Nosso lado infantil, ainda mimado, quem sabe, associa renúncia à perda, a ficar sem alguma coisa. Porém, se a renúncia ela é realizada com bases lúcidas, maduras, só haverá ganho para o espírito. O que aparentemente perdemos, perceberemos mais tarde que não era tão importante assim. Uma mãe, um pai, por exemplo, que renunciam à carreira profissional durante anos de suas vidas para que possam seguir a missão da paternidade ou maternidade dentro de um lar, com dedicação exclusiva, podem dizer que perderam chances na profissão e no mundo. Podem afirmar que deixaram de ter certa satisfação pessoal, ou mesmo ainda a possibilidade de ter sua independência financeira. Isso é verdade. No entanto, devem perceber que irão receber ao realizarem essa elevada renúncia. Ganharão amores para todo sempre. Ganharão, quem sabe, chance de reconciliações que aguardavam séculos para se concretizar. Ganharão conhecimentos em áreas que somente ali, no cadinho doméstico, serão capazes de ganhar. E são tantas belas renúncias que vamos ver por aí, renúncias silenciosas, discretas, que fazem de seus portadores almas enobrecidas, exemplos valiosos para nós. A Terra é planeta de provas. Nas provas nós temos inúmeras escolhas, que saibamos fazê-las com maturidade, com segurança, renunciando o que for preciso para que conquistemos os nossos tesouros da alma. Então, que assim seja. Bom, esse texto eu acho ele muito interessante. Além dele ser um texto bem recente, ele traz pra gente muito essa situação que nós estamos vivendo hoje. Não hoje somente nessa situação que nós estamos vivendo em relação à pandemia, não. Mas no hoje que eu digo, como o mundo anda se caminhando, como o mundo está caminhando diante desse desenvolvimento que nós estamos tendo, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento tecnológico, essa pressa que todos nós andamos tendo por aí, pressa ao fazer nossas atividades, porque parece que o nosso tempo está mais curto, parece que a gente não tem tanto tempo para conseguir colocar todas as nossas tarefas em ordem. Por mais que nós sejamos bons administradores do tempo, mesmo assim ele parece curto, parece que tudo está cronometrado. Eu preciso tal hora fazer aquilo, tal hora fazer isso, tal hora fazer acolá. Mas será que vale a pena toda essa pressa? Será que vale a pena a gente fazer tudo bem depressa? E, enfim, a nossa pressa ela tem um custo.
E como a gente não tem tempo para fazer tudo o que a gente pretende, o que a gente quer fazer, a gente precisa renunciar a algumas coisas. E é aí que está o nosso peso. O que eu estou renunciando na minha vida hoje? O que eu estou deixando de lado? O que eu estou colocando como prioridade na minha vida hoje? O mundo está assim. Não é só você, não sou só eu, não são só algumas pessoas. É o mundo todo está girando dessa maneira. Ele deu um exemplo aqui dos pais que muitas vezes renunciam às suas atividades profissionais para poder dar mais atenção dentro do lar, para poder cuidar melhor dos seus filhos. Muitas vezes tem ali uma chance de um emprego em outra cidade, uma remuneração melhor, porém os pais renunciam isso porque pensam, será? Vou ter que tirar o meu filho da escola, de perto dos amigos que ele já tem, de perto da minha família, que muito acolhe, para poder ter uma remuneração melhor. Será que vale? Nós sabemos que hoje tudo gira em torno de necessidade e supérfluo. Dentro dessa nossa necessidade, as nossas escolhas, elas têm que estar sempre mais ligadas à nossa necessidade, não ao supérfluo. Então, sempre que eu estiver diante de uma situação em que eu devo escolher um caminho, eu sempre devo fazer uma reflexão antes, sempre devo pensar, amadurecer as ideias, ao invés de simplesmente ir lá e fazer. Nós sabemos que nós somos ainda muito instintivos, e é o que eu sempre digo, o nosso instinto ainda hoje aqui na Terra, ele é tendencioso ao erro, ele é tendencioso ao mal, ao negativo. Então, enquanto eu não conseguir melhorar esse meu padrão vibratório, enquanto eu não melhorar a forma que eu lido com as situações, eu não posso tomar decisões precipitadas sem antes pensar, sem antes procurar uma ajuda, sem antes procurar essa ajuda que eu digo até mesmo de pessoas ao nosso redor, perguntar, pedir opinião. A espiritualidade que sempre nos aconselha, fazer oração principalmente antes de dormir, fazer a nossa oração, pedir ajuda, pedir intuição e dentro disso tomar as conclusões. E foi nisso que disse o texto também. A maioria das nossas decisões, no geral, tem se mostrado desastrosas, né? Porque vão contra a natureza da alma. Que natureza da alma é essa? Deus nos criou, todos nós simples e ignorantes. E dentro dessa condição, cada um de nós seguiu e segue caminhos diferentes um do outro, justamente para que a gente desenvolva, através do nosso livre-arbítrio, as nossas próprias escolhas. Para que depois a gente consiga ter a consciência de que aquela escolha teve aquela consequência, mas quem escolheu fui eu. Por isso a importância da reflexão. Interessante que bem no começo desse texto, ele já nos mostra que desde criança a gente deve, na verdade, orientar as crianças e já ensiná-las a renúncia. É triste, é doloroso, mas a criança está aprendendo a renunciar a um brinquedo, um doce. Isso é muito importante para que ao longo da transição nesse planeta, a gente consiga entender e compreender melhor. Essa transição também da criança, da fase infantil para a fase adulta, e assim ela poder ter as suas escolhas. Diz aqui também pra gente que às vezes a renúncia parece tolice, parece covardia ou fraqueza de caráter. É quando a gente está diante de uma situação em que a gente precisa fazer uma escolha, e dentro dessa escolha a gente vai ter que renunciar a algo. A maioria das pessoas que renunciam, status social, que renunciam retorno financeiro,
além do que a pessoa já tem. Quando a pessoa ela renuncia bens terrenos, quando ela renuncia status, enfim. A primeira coisa que as pessoas falam, nossa, aquela pessoa é louca, aquela pessoa é tola, renunciou, ela poderia ter uma carreira de sucesso, poderia ter continuado ali, ter melhorado, ter buscado a sua melhora. Mas será que é realmente isso? Será que a natureza da nossa alma nos pede isso? Será que ela pede esse reconhecimento terreno? É claro que nós não estamos dizendo que nós temos que sempre fazer essa denúncia, mas o que a gente está querendo dizer é que a gente precisa ter consciência de que as nossas escolhas, qualquer que seja, se eu seguir o caminho A ou se eu seguir o caminho B, vai haver uma consequência. E essa consequência pode ser positiva ou negativa. Por isso, a importância da gente sempre buscar o conhecimento. Buscar o conhecimento que eu digo é através das outras pessoas. Eu sempre costumo dizer que muitas vezes a resposta para aquela pergunta ou para aquela dúvida ou aquele problema que você tenta resolver também do teu lado, que é uma pessoa que já tem uma experiência de vida maior. E a gente só consegue isso através da conversa. Então, muitas vezes a gente fica procurando no Google, fica procurando em coisas fáceis, acessos fáceis, que a gente quer uma resposta fácil. Mas é claro que nunca ninguém pode dar a resposta por nós, nunca ninguém pode decidir por nós. Isso é extremamente importante. Quando alguém lhe pedir uma opinião a respeito de uma situação que ela esteja vivendo, tente fazer a pessoa refletir, tente a pessoa perceber que ela precisa colocar na balança, que ela precisa colocar os prós e os contras, mas a decisão é dela. Então, muitas vezes, uma troca de experiência, conversar com uma pessoa que já tem uma vivência de vida maior, ou às vezes não, às vezes a pessoa em relação à idade cronológica, a pessoa não, é até mais nova que a gente, mas já passou por experiências diferentes. Então é muito importante, eu acho isso muito interessante e a gente deve fazer isso. Mas o porquê que eu disse que eu acho esse texto muito a ver com a situação que nós estamos passando? Porque nós estamos vivendo um período de renúncias, um período de muitas escolhas, em que nós temos que fazer escolhas e essas escolhas vão ter uma consequência como qualquer tipo de escolha que a gente venha fazer ao longo aqui da nossa trajetória. Então a Terra, sempre lembrando, nós ainda estamos em um planeta de provas e expiações. Nós estamos ouvindo falar da transição e nós estamos vivendo essa transição, mas ainda estamos em provas e expiações. Até o último segundo em que a Terra for um planeta de provas e expiações, pode ter certeza que nós estaremos provando e expiando pelas situações anteriores para o nosso engrandecimento espiritual. E justamente por isso, esse momento que nós, a humanidade, estamos passando é exatamente isso. É para aprendermos a renunciarmos e principalmente a darmos valor às situações que antes no nosso cotidiano não eram tão valorizadas quanto agora. Nós estamos vendo e acompanhando principalmente as pessoas pelas redes sociais, a dor que as pessoas estão sentindo e não poder se despedir adequadamente dos seus entes queridos que acabam fazendo a transição de plano a partir dessa doença, e o remorso, né? Acho que a maioria sente o remorso de não ter tido o tempo necessário, de não ter aproveitado o tempo que poderia ter aproveitado com a pessoa antes disso tudo, aquela visita que a gente deixou de fazer. E não precisa ser só por isso. Como nós estamos restritos, cada um dentro da sua casa, restritos, evitando muitas vezes estar perto um do outro, muitas pessoas estão fazendo a transição de plano, não por essa doença, mas por outra doença ou outro motivo. Mas mesmo assim, como nós não pudemos estar perto da pessoa nesse momento, a gente não consegue
muitas vezes, colocar em prática aquilo que a gente estava planejando, aliás, aquilo que a gente estava deixando de lado. Dentro, no começo que a gente estava conversando, quando eu falei sobre que nós acabamos deixando prioridades de lado, aliás, colocando aquilo como não prioridade, colocando outras prioridades, todos, absolutamente todos, eu tenho certeza, todos nós estamos pensando, todos nós estamos refletindo acerca de nós mesmos. É uma introspecção e é necessária. O texto ele fala pra gente também que a renúncia é uma virtude, e realmente é uma virtude. Porque se a gente for pensar, é uma virtude de quem cede. Quando você precisa tomar uma decisão e essa decisão ela não diz somente respeito a você, mas a sua família ou a outros indivíduos, é muito mais responsabilidade ali naquela pessoa. Então, por isso, a renúncia é muitas vezes vista como uma virtude. Porque você está cedendo o que talvez te favoreceria mais, você está cedendo para que seja um conjunto a ser favorecido, não só você. Ou seja, é você lidar ali com o egoísmo, tentar deixar de lado o egoísmo, a vaidade, enfim. Muitas vezes quando a gente faz a escolha que não era bem assim, aquela que nos engrandeceria, aquela que não nos lapidaria, aquela que de certa forma foi contra a natureza da nossa alma, o que acaba acontecendo é que futuramente, se aquilo foi pra gente uma provação e nós escolhemos o lado errado, futuramente sempre vai haver a consequência, e geralmente uma consequência negativa, uma perda. Então, às vezes eu escolho e tenho as expectativas ali relacionadas àquela minha escolha, e quando vê, não era bem aquilo que eu estava planejando. Por isso sempre pedem. Muitas vezes a gente compara a infância com a ingenuidade, com a pureza, mas isso sempre vai depender. Nós não podemos deixar a nossa criança interior, se ela foi mimada, vir à tona. Nunca a parte mimada de uma criança vir à tona. A gente sempre tem que nos assumirmos como espíritos que hoje estamos em um amadurecimento maior, na fase adulta, e que as escolhas vão ter que acontecer. Nós vamos ter que escolher e muitas vezes vamos ter que renunciar. Nossa conversa hoje sobre isso é exatamente sobre a renúncia, porque nós estamos passando por momentos difíceis, estamos tendo que fazer algumas renúncias, mas isso é algo necessário para o crescimento do nosso planeta, é algo necessário também para o nosso crescimento. Se hoje nós estamos vivendo essa situação, pode ter certeza que foi porque nós aceitamos. Nós escolhemos isso, escolhemos estar nessa fase da humanidade, decisiva também, justamente para o nosso crescimento, porque nós escolhemos isso também. Mas é importantíssimo, vivemos em um mundo, em uma sociedade, ou seja, é coletivo. Todas as nossas escolhas, elas não trazem consequência apenas para a gente, trazem para o próximo. Então, toda reflexão que nós fizermos, nós temos que deixar de lado o egoísmo e principalmente pensar em todas as escalas sociais, em todas as pessoas. Essa decisão aqui vai ser excelente para mim, eu vou estar muito bem se eu escolher isso aqui. Mas e o meu vizinho? E o meu amigo? E os meus familiares? E o fulano que trabalha comigo? Será que está favorecendo ele também? Essa reflexão não é só para agora, não é só para esse momento, é para a nossa vida toda. A nossa vida inteira vamos ter renúncias. Já tivemos renúncias no passado. Se a gente for tentar recordar, lembrar, a gente vai conseguir
rever situações que nós já passamos. Então, renúncia vai haver sempre. Mas, se agora é um momento chave para nós, para que a gente consiga refletir exatamente sobre o que nós estamos passando, é algo que vem mais à tona, vamos refletir. Vamos aprender a ceder, a renunciar em auxílio do próximo, em amor ao próximo. É um momento excepcional para que a gente consiga pôr em prática a caridade verdadeira. É onde você quer ajudar o próximo sem pensar em retorno para você. É onde nós tentamos ajudar o próximo de uma maneira que o que nós cedemos, a gente não fique pensando, eu tive que deixar isso, eu tive que ceder aquilo, eu perdi isso, aquilo para poder ajudar o fulano. Não. Eu cedi, mas o fato de eu ver a pessoa bem, o fato de eu ver a pessoa feliz, tranquila, tá ótimo. A gente tem que ter fé, a gente tem que ter esperança. Que isso que eu cedi hoje, que eu senti que eu perdi hoje, na verdade, foi uma renúncia que no futuro vai entrar para mim ali como algo positivo. É uma virtude que eu estou conseguindo trabalhar. Tudo que é da matéria fica na matéria. Nunca vamos esquecer isso. Então, tudo que é do espírito parte com o espírito para as próximas fases, para as próximas transições de planos que nós vamos passar. Então, vale muito a pena a renúncia, bem pensada, bem refletida, bem conversada. Não tomar decisões precipitadas e, principalmente, o que nós vemos hoje, tomar um cuidado com as palavras, tomar cuidado no direcionamento das palavras com as pessoas. Muitas vezes eu me sinto assim, nossa, eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo enxergar nada que eu possa fazer para ajudar o próximo. Que tal a gente emitir boas palavras? Dar esperança, dar amor, compartilhar histórias, vivências que vão ajudar a pessoa a se sentir melhor. Nós temos que viver, sim, a nossa realidade hoje. A gente tem que ter consciência da nossa realidade, mas que seja um pouco menos pesada, que seja um pouco mais com palavras de acolhimento, de amor, de esperança, palavras de incentivo, e realmente estender a mão a essas pessoas. Porque talvez hoje eu não esteja em uma situação tão complicada, mas e amanhã? Como vai ser, né? Bom, então o que a gente queria falar hoje era sobre isso, a renúncia. Eu acho que a gente falou bastante coisas. E uma coisa que eu esqueci, mas que eu acho muito importante, essa questão da renúncia também, que foi dito aqui no texto pra gente. Renunciar silenciosamente. Renunciar discretamente. Essa é a verdadeira forma de se fazer também, assim como a caridade. Eu não preciso sair por aí gritando aos quatro ventos que eu renunciei isso para satisfazer a pessoa, para colocar a pessoa em uma situação melhor. Eu preciso realmente renunciar de forma discreta. Então, é a melhor forma para a gente conquistar aí o nosso crescimento. Então, agradeço a todos vocês pela paciência, desejo a todos nós muito discernimento, muita paz, muita tranquilidade, que nós consigamos aproveitar melhor esse momento, refletir, reparar, renunciar da maneira mais correta possível, sempre pedindo auxílio à espiritualidade, sempre pedindo intuição, para que quando a gente tomar a nossa decisão, para que a gente escolha o caminho, a gente se sinta tranquilo e tenha aqui conosco todos os pesos e todas as medidas. Então fiquem todos com Deus. Até a próxima.